Então, a gente viu o aspecto cosmológico, destruição e criação que já existe no mundo, certo? Sem origem e sem finalidade. Destruição das combinações existentes e criação de novas combinações, que, por sua vez, em algum outro momento também serão destruídas e outras serão criadas. Então, um mundo eternamente mudando, certo? Sem nenhuma falta, sem nenhuma imperfeição, sem nenhuma entidade metafísica. O todo aqui, né? O pleno, né? Essa unidade da multiplicidade aqui, certo? Que pode ser afirmada por nós, essa unidade da multiplicidade. Só que no nihilista passivo não há ainda afirmação desse mundo na sua multiplicidade, sem origem e sem finalidade. Como Nietzsche disse lá no texto da Redenção, do livro Assim Falou Zaratustra, né? A vontade de potência se encontra em nós aprisionada. O nome da prisão é o foi, ou seja, aquilo que aconteceu. O ressentimento, portanto, ocorre quando a gente imagina que as coisas deveriam ter acontecido de um outro modo. Se eu tivesse nascido numa outra época. Se eu tivesse escolhido uma outra profissão na universidade. Se eu tivesse casado com outra pessoa. Se eu tivesse feito isso e mais aquilo. A minha vida hoje seria melhor. O ressentido pensa dessa maneira, certo? Então ele vai sofrendo dos acontecimentos da sua existência. Então a vontade continua aprisionada, conforme o texto lá da Redenção do Zaratustra. Até o ponto, como o mesmo texto diz, né, que aí esse mesmo sujeito diz assim, né, então a existência já é um castigo. Porque eu me vingo, certo? Só que o sofrimento continua em mim, ele não vai embora. Aí eu digo, então existir é sofrer. Então já é um castigo que é a própria existência. Uma concepção punitiva da existência que o demônio enunciou lá no aforismo O Maior dos Pesos, com a imagem da ampulheta, que é sempre virada. Diz lá o demônio, né, no texto O Maior dos Pesos, né? Você, partícula de poeira, né, na ampulheta, e aí a ampulheta será novamente virada. E aí tudo que você viveu, né, vai se repetir na mesma ordem, na mesma sequência, certo? Aí ela vai, a ampulheta, novamente ser virada. E você lá, como partícula de poeira, vai viver tudo de novo, na mesma ordem e na mesma sequência, sem dar nada de novo na sua existência. Isso é o demônio dizendo lá no texto O Maior dos Pesos. Então é o eterno retorno banal, das mesmas combinações. Nada de novo irá surgir no mundo e na sua existência também, certo? Então essa é uma imagem da existência punitiva. Por isso o título, O Maior dos Pesos. Essa imagem que fez o Zaratustra adoecer, como falei na aula passada, no texto O Convalescente, certo? Gritou nojo, 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 certo? Essa imagem, ela é o maior dos pesos. Como suportar o eterno retorno sem sentido, sem finalidade? Porque enquanto existe lá o paraíso cristão, o ideal de sociedade, a minha vida tem sentido, certo? No niilismo passivo já não há mais esse ideal. Não há mais o mundo verdadeiro. Então existe agora o sem sentido. Um eterno retorno do sem sentido. O abismo está lá diante de mim. O abismo do sem sentido. Não há mais ideal nenhum. Então a existência continua sendo em mim, né, niilista, certo? E isso é o maior dos pesos. Isso o quê? O mundo sem sentido. Como eu disse, enquanto existia o sentido, a minha existência, ela tinha um porquê, certo? De estar neste mundo. É para poder chegar lá num ideal.
certo? Agora não há mais no niilismo passivo. Então passa a existir essa imagem da ampulheta. Tudo vai se repetir na mesma ordem, na mesma sequência. Ou seja, então não há um sentido teleológico que nos levaria a um ideal. Não há mais isso. Então isso é o maior dos pesos. Certo? Aí o Nietzsche diz: como suportar esse maior dos pesos? Como suportar o eterno retorno sem sentido? Destruição e criação, certo? Mas nessa concepção ainda distorcida do eterno retorno, como sempre, destruição e criação que se repetem infinitas vezes na mesma ordem e na mesma sequência. Como suportar esse peso desse enunciado lá do demônio do livro H.S. Não há outra saída para o Nietzsche, a não ser criar sentido. Então, só é possível suportar esse maior dos pesos, que é o eterno retorno do sem sentido, criando sentido. Mas um sentido que não é teleológico, não é um sentido que nos levará a um mundo perfeito ou ideal. Não é isso. É o sentido que faz a vida em nós se autossuperar. É o sentido que intensifica a vida em nós. É como Nietzsche disse: faça algo que te dê mais autossentimento. Isto vale a eternidade. Nietzsche chega a dizer isso num fragmento póstumo. Faça algo que lhe dá o mais autossentimento, o querer inteiro, que eu cheguei a falar para vocês numa das aulas. Não o meio querer, né, que eu faço algo já pensando na recompensa. Não é isso, é um querer inteiro. Certo? Que te dá o mais alto sentimento. Isso vale a eternidade. Isso é criar sentido para a sua vida. Independentemente se no rebanho você é vagabundo, você é louco, você não vai ter futuro, não sei mais o que. Você é poeta, você é pintor, não vai ganhar dinheiro, não vai ter futuro. Independentemente disso. Se lhe dá o mais alto sentimento, isso vale a eternidade, diz o Nietzsche. Isso é criar sentido para a sua vida. E não é um sentido que vai te levar para um paraíso. Porque não há esse paraíso, certo? Não há mais um mundo verdadeiro. Você superou o niilismo. Então, só se suporta a ausência de sentido no mundo, o eterno retorno sem sentido, esse maior dos pesos, criando sentido. Como falei, um sentido que não é teleológico, um sentido temporário. Você dá novos sentidos, como ele mesmo fez, para as palavras. Arrancando as palavras, os conceitos, e dando novos sentidos para elas. O nobre, o plebeu, o forte, o fraco, o senhor, o escravo, tem outros sentidos para o Nietzsche. A felicidade, a paz, tem outros sentidos para o Nietzsche. É dar outros sentidos para as coisas, para as palavras, para os sons, para as cores, para a sua existência. São sentidos temporários, para outros sentidos serem criados quando esses mesmos sentidos não permitirem que a vida em nós se intensifique. Aí são outros sentidos que podem ser criados e assim vai, certo? São outras mortes, né, que você vai experimentando, outros niilismos ativos, né, durante a sua existência que você vai experimentando. Então é assim que se suporta esse pensamento do sem sentido, o eterno retorno do sem sentido. Vejam a abertura que esse pensamento do eterno retorno sem sentido nos permite. Qual é a abertura? Se o sentido não existe, ele é para ser criado. É aquele que faz a vida em mim se autossuperar. Certo? Então, dessa maneira, criando novos sentidos, há uma transvaloração dos valores. Como eu disse aqui, né? A felicidade pode ser outra coisa para mim, a paz para mim pode ser outra coisa, etc. Então, os valores são transvalorados. E aí a vontade se liberta da sua prisão. Por quê? Porque
não há mais por que ressentir os acontecimentos da minha existência. Se compreende agora, né, pela afirmação do eterno retorno que já existe no mundo, né, que é o eterno retorno cosmológico, né, e essa afirmação se refere ao eterno retorno ético, né, se compreende por meio dessa afirmação de que não há intencionalidade nos acontecimentos que eu já experimentei e que vou experimentar ainda. Então eu não olho para o meu passado com um olhar ressentido. Como eu disse instantes atrás, né? Ah, se eu tivesse nascido em outra cidade, em outra época, a minha vida hoje seria melhor. Não há mais isso. Porque os acontecimentos da nossa existência, o nosso próprio nascimento, foi resultado dessas relações entre as forças. Nós nascemos em razão dessas relações ou tensão, né, entre as forças, entre os quanta, né, de potência, e enquanto a gente existe, os acontecimentos da nossa existência vêm daqui. Vêm dessa tensão dessas forças, desses quanta de potência, sem finalidade. Daí entra a famosa fórmula do Nietzsche, né? O que não me mata me torna mais forte, né? Então, mesmo um acontecimento que me causou sofrimento, dor, é afirmado, ele é transmutado. Aquela força, ela é transmutada em mais potência. Não me matou, me tornou mais forte. Ou seja, é com o meu passado, seja de juiz, de médico, de advogado, de pobre, de rico, disso, daquilo, não importa. Que eu antes ressentia, né? É com o meu próprio passado que eu crio o futuro. Transmutado em mais potência. Afirmar aquilo que foi, o meu passado, afirmar também aquilo que virá, né? Que são os acontecimentos que eu irei né, experimentando. Né? Vou querer também afirmá-los, sejam acontecimentos favoráveis ou não, que me alegram ou que me entristecem. Eu transmuto esses acontecimentos em mais potência. Certo? Porque há esse eterno retorno no mundo. Destruição e criação. Há o acaso, o império do acaso. Mas eu extraio mais potência, eu extraio alimento do acaso para ficar mais forte. Né? O que não me mata me torna mais forte. Então isso é dizer sim a um sim que já é primeiro no mundo. O mundo já é afirmativo. Já há um sim primeiro no mundo. O mundo é pleno. Ele é absoluto, como nós vimos aqui. Certo? Agora há um duplo sim. É um sim, há um sim primeiro. Simbolizado pela criança, lá no Zaratustra. A criança é inocência, a criança é esquecimento, é uma roda que gira por si mesmo, né? Diz lá o texto. É autônoma, não precisa acreditar numa realidade metafísica. Certo? Então é um sim, há um sim primeiro. Mas esse sim, há um sim primeiro, veio antes, veio, né, de uma negação ativa, que é o niilismo ativo. Um fortalecimento nosso, que destrói o niilismo e afirma a vida. Que ama a vida. Aí entra o amor fati. O amor é um acontecimento. Amor é o destino. Não o destino no sentido que a gente está habituado, né, a entender, né, que é aquilo que virá e tal. Não, não é isso. Amor ao destino no sentido que necessariamente nós sofremos os efeitos das relações entre as forças. Ninguém pediu para nascer nessa circunstância, nesse ambiente. Nascemos, certo? Mas algo podemos fazer a partir dos nossos acontecimentos. Apesar de sofrermos os efeitos das relações entre as forças, podemos extrair mais potência desses acontecimentos ou dessas forças para ficarmos mais fortes, certo? Então, dessa maneira, pelo aspecto ético,
do eterno retorno, o sim, há um sim que é primeiro, né? A gente não se apega mais ao indivíduo atomizado, né? O indivíduo como um átomo, né? Que é uma ficção, né? Esse indivíduo atomizado, né? A gente não se apega mais a uma identidade fixa, uma identidade fixada pela linguagem, certo? Embora isso esteja em nós, mas a gente não vai se apegar a isso. Porque agora, pela adesão ao eterno retorno, nós nos compreendemos não como um indivíduo atomizado. Nós nos compreendemos não como uma identidade fixa, com a sua função social. Certo? Nós nos compreendemos como uma multiplicidade anônima de forças ou de impulsos que querem mais potência. Essa é a liberdade nietzschiana. Porque a gente se submete ao juízo que farei instantes atrás, né, com relação ao platonismo, né? A gente se submete ao juízo, a gente quer ser a cópia mais fiel, né, de algum modelo qualquer, né, de pai, de mãe, de filho, de aluno, de professor, disso, daquilo, certo? E ao nos submetermos ao juízo, a gente abandona esse movimento da vida de destruição e de criação, de mudança, né, contínua. Então, por nos apegarmos ao juízo, a gente se sente culpado porque a gente não foi suficientemente competente, a gente precisa acusar alguém que nos prejudicou e por aí vai, certo? Aqui, pela adesão ao eterno retorno, como vocês estão percebendo, não há mais o ressentimento. O passado não é mais motivo para a gente poder condenar a existência. O meu passado não é mais motivo para poder condenar a existência. Porque o meu passado, todos os meus acontecimentos são produtos do acaso, das relações entre as forças. E tudo que eu vou viver também. Agora, algo eu posso fazer disso. Aí que entra a minha liberdade. Que é transmutar tudo isso em mais potência e criar novos sentidos para a minha existência. Criar os meus valores, criar o meu bem, né? Esse fazer algo que lhe dê o mais alto sentimento. É isso que eu digo que é o meu bem, mesmo que para os que estão ao meu redor, né, me digam que eu estou perdido. Lá no Zaratustra, né, de novo, sempre, né, o texto das 3 metamorfoses do espírito, né? O texto termina exatamente dessa maneira. Com a criança, né? Aquele que está perdido para o mundo conquista o seu mundo. O texto termina assim, né? Aquele que está perdido para o mundo, esse sujeito está perdido, coitado. Né? Não vai ganhar dinheiro, ninguém vai lê-lo, né? Ninguém vai ouvi-lo. Né? Conquista o seu mundo. Olha que interessante. Então já não há mais a necessidade de submeter ao juízo das existências, porque você não se agarra mais à identidade fixa, se compreende como isso que nós acabamos de ver aqui, né? Como vontade de potência. O mundo é vontade de potência e você também é. É isso que você se compreende. Né? E isso é uma liberdade, né? De viver conforme a sua potência, transmutando os acontecimentos em obra, em arte, em criação. Né? Agradecendo até por ter passado por certas dificuldades, certos sofrimentos que você transmutou em arte. Expressou as suas paixões, expressou os seus pensamentos por meio da linguagem falada, escrita, musical, gestual, pouco importa. Certo? Então vejam aqui o resultado da adesão ao eterno retorno. Uma existência forte, livre, alegre consigo mesmo. Certo? E há outras consequências disso que veremos na próxima aula. A adesão ao eterno retorno de Nietzsche, ela vai operar uma seleção entre os senhores
e os escravos, né? E veremos ainda melhor, né? O que são esses senhores e esses escravos, né? Aí entra o aspecto político, né? Da adesão ao eterno retorno, né? O Nietzsche chegou a falar de uma grande política, né? Lá no livro Et Homo, né? Somente a partir de mim haverá grande política na Terra. Ele chega a dizer isso sem modéstia alguma, certo? A gente vai ver algumas consequências disso, né? E também a importância do silêncio, da solidão, de um outro uso da linguagem, né? Que vai expressar exatamente as nossas paixões, né? Os nossos sofrimentos, nossas alegrias, né? Que são plenamente afirmadas, né? Então isso a gente vai ver melhor ainda na próxima aula, que vai ser a última aula, né, do nosso curso. Consequências, portanto, dessa adesão ao eterno retorno. A gente vai fechar agora com alguns fragmentos póstumos. São 2 fragmentos, né, póstumos e um trecho lá do livro Et Homo, né, para falar sobre o amor fati. Então, diz lá o Nietzsche, no primeiro fragmento póstumo: pensemos essa ideia em sua forma mais terrível. A existência, tal como ela é, sem sentido e sem meta, mas inevitavelmente retornando, sem um final no nada. O eterno retorno. Esta é a forma mais extrema do niilismo. O nada, o sem sentido eternamente. Forma europeia do budismo. Energia do saber e da força obriga a tal crença. Essa é a mais científica de todas as hipóteses possíveis. Nós negamos metas conclusivas. Se a existência tivesse uma meta, então ela já precisaria ter sido alcançada. Então, nesse fragmento, ele fala sobre o maior dos pesos, né? O eterno retorno sem sentido, como está lá no livro H. Ciência, né? Então, depois, digo novamente, vocês podem ouvir essa aula minha, né, que estará no apêndice da gravação, né, do vídeo da aula de hoje, onde eu comento esse aforismo, né? Diz lá o Nietzsche: e se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes. E nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento. E tudo que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder novamente tudo na mesma sequência e ordem. E assim também essa aranha e esse luar entre as árvores, e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do existir será sempre virada novamente, e você com ela, partícula de poeira. Né? Então isso é o que o demônio disse lá para alguém. Né? É isso aqui que ele diz já nesse fragmento póstumo, né? Não de modo poético. Né? Então olha só o que ele diz aqui. Pensemos essa ideia em sua forma mais terrível. A existência, tal como ela é, sem sentido e sem meta. Né? Niilismo passivo. Enquanto existe o sentido para chegar no ideal, né, uma meta, né, tudo bem. Né? Há um consolo, né, pelos meus sofrimentos. Niilismo negativo, niilismo reativo. Vimos isso diversas vezes, certo? No niilismo passivo já não há mais sentido e a meta. Aí o mundo aparece tal como ele é. Né? E vimos com relação ao budismo. Né? O budismo ele cumpre o seu objetivo, que é o quê? Que é eliminar o sofrimento. Aí entra a contemplação do nada, né? Pelo nirvana, certo? Mas ainda é niilismo, porque ainda não há uma transmutação dos acontecimentos para poder criar novos sentidos. Isso só vai acontecer pelo niilismo ativo, certo? Então a existência tal como ela é, sem sentido e sem meta. Mas inevitavelmente retornando. Sem um final no nada. O eterno retorno.
esta é a forma mais extrema do niilismo. É o extremo do niilismo, que é o passivo, certo? Se não há mais sentido na existência, né? E é exatamente isso que fez o Zaratustra adoecer, como falei para vocês na aula passada. Né? Ele evocou o pensamento do eterno retorno, né? E aí veio para ele esse pensamento. Né? Ou seja, então não haverá além do homem, não haverá transvaloração dos valores, porque tudo vai se repetir na mesma ordem, na mesma sequência. Ele ficou doente. Né? Aí, durante os 7 dias, como vimos na aula passada, que é uma alusão, né, a Buda, né, que alcançou a iluminação durante esses 7 dias, né, Zaratustra foi então iluminado, né, durante 7 dias sobre o real significado do eterno retorno. Né? Que não é isso. Né? Ele diz. Então, esta é a forma mais extrema do niilismo, o nada, o sem sentido eternamente. Forma europeia do budismo, niilismo passivo. Energia do saber e da força obriga a tal crença. Essa é a mais científica de todas as hipóteses possíveis. Qual é essa mais científica de todas as hipóteses possíveis? Né? Que não há finalidade no mundo, como vimos em outra citação na parte 1 da aula. Não há origem e não há finalidade do mundo. Então não há sentido. Sentido aqui no sentido no seu sentido teleológico, certo? Isso não existe no mundo. Não há um estado final no mundo. Enquanto eu acredito que há um ideal, né? Sigo no niilismo negativo e no niilismo reativo. Né? Então, essa é a mais científica de todas as hipóteses possíveis. Nós negamos metas conclusivas. Se a existência tivesse uma meta, então ela já precisaria ter sido alcançada, como vimos na primeira citação da aula de hoje, certo? Só que isso pode ser, vejam só, isso pode ser considerado como o maior dos pesos, né? Isso que é a mais científica de todas as hipóteses possíveis, certo? Ou isso pode produzir em mim uma emoção que me leva à ação. Se não há sentido, o sentido é para ser criado. Por isso que no mesmo texto, o maior dos pesos, existe 2 maneiras de receber esse enunciado do demônio. Como o maior dos pesos ou como algo divino. Né? Como uma abertura para a criação. E é exatamente isso, mas não de modo poético, né, que veremos na próxima citação. O que está de modo poético, né, lá no Maior dos Pesos, do livro A Guia à Ciência, aqui vai estar já de maneira um pouco mais, um esboço, né, sistemático, né, uma maneira um pouco mais sistemática aqui. Né? Então vejam só o que ele diz aqui. O pensamento, né, o pensamento do eterno retorno, suas pressuposições, que haveriam de ser verdadeiras se ele fosse verdadeiro. O que se segue dele. 2. Como o pensamento mais pesado. Seu provável efeito caso não se tome precaução. Isto é, caso todos os valores não sejam transvalorados. 3. Meios de suportá-lo. A transvaloração de todos os valores. Não mais o prazer na certeza, mas na incerteza. Não mais causa e efeito, mas o constante criativo. Não mais vontade de conservar-se, mas antes vontade de poder, etc. Não mais o modo de dizer humilde, tudo é somente subjetivo, mas sim, isso é também nossa obra. Fiquemos orgulhosos disso. Então, o que ele diz aqui? Então, o pensamento do eterno retorno. Suas pressuposições, que haveriam de ser verdadeiras se ele fosse verdadeiro. O que se segue dele? Né? Claro que aqui ele coloca como uma
hipótese, né, do eterno retorno ser verdadeiro, né, mas né, para ele, né, verdadeiro. O que se segue dele? Como o pensamento mais pesado. Então, como se esse pensamento, né, ao ser enunciado, né, do sem sentido eterno, né, causasse nas pessoas duas reações. Uma reação da insuportabilidade desse pensamento, a ampulheta sempre virada infinitas vezes, certo? Nada de novo acontecerá na existência, ou então uma espécie de coação, né? Uma emoção que me coage a criar sentido de valor, né? Pelo mesmo enunciado lá do demônio. Né? Então ele diz, 2, como o pensamento mais pesado, né? Que é esse da existência punitiva, né? Como o pensamento mais pesado. Seu provável efeito, caso não se tome precaução, isto é, caso todos os valores não sejam transvalorados. Né? Então aí eu não tenho a força suficiente ainda, como vimos na aula passada, né, para poder operar o niilismo ativo. Então eu tenho essa constatação, né, do eterno retorno sem sentido, né, no niilismo passivo, não há mais a crença no mundo verdadeiro, certo? Só que isso é o pensamento mais pesado. É como Schopenhauer, vamos eliminar a vontade, então, né? Já que ela é causa do nosso sofrimento. Existe já um castigo. Né? Certo? Então, como o pensamento mais pesado, seu provável efeito, caso não se tome precaução, isto é, caso todos os valores não sejam transvalorados. Se não existir a criação dos valores, ou a transvaloração dos valores, aí é o pensamento mais pesado, esse do eterno retorno sem sentido. Ou seja, do eterno retorno cosmológico, né, da ausência de finalidade no mundo. 3, meios de suportá-lo. Vejam só, a transvaloração de todos os valores. Você só suporta a ausência de sentido no mundo, esse eterno retorno cosmológico, criando sentido. Que não é teleológico, mas que intensifica a vida em você. Aí que você suporta esse eterno retorno sem sentido. Então vejam que o eterno retorno do sem sentido é a abertura para a criação de sentido. Porque enquanto me agarra a um sentido teleológico, niilismo negativo, niilismo reativo, para que criar sentido para a minha vida? Basta eu ser obediente, camelo. Mas o leão diz, eu quero. Aí vem a criança e cria sentido, transvalora os valores. Afirma o eterno retorno que já existe no mundo. Então, meios de suportá-lo. A transvaloração de todos os valores. Não mais o prazer na certeza, né? A certeza entre aspas, né? Ah, se eu fizer isso, Deus está vendo, então serei salvo, né? Mas na incerteza. Prazer na incerteza. Na imprevisibilidade dos acontecimentos que eu vou viver. Né? Prazer nisso. Eu não vou querer prever o meu futuro. Né? Até porque isso é impossível, né? Mas tem gente que acredita que é possível prever o futuro, certo? O que vai acontecer comigo em 2022 e não sei mais o quê, né? Aí eu vou procurar alguém, né, que vai prever meu futuro. Não. O futuro é absolutamente imprevisível. Os acontecimentos são absolutamente imprevisíveis porque os acontecimentos, eles implicam, né, as relações entre as forças, que não visam nenhum tipo de finalidade. Né? O que eu posso fazer, como falei, é extrair do acontecimento mais potência. Certo? Então, não mais o prazer na certeza, mas na incerteza. Não mais causa e efeito, né? Você querer prever o futuro, né? Aí entra a hipótese mecanicista e tal, né? Mas o constante criativo. Certo? O constante criativo.
criando sentidos para as coisas, para a existência. Novos valores. Né? Não mais vontade de conservar-se, mas antes vontade de poder, né? Vontade de potência, vontade de autossuperar-se. Né? E não vontade de colocar a conservação em primeiro lugar. Né? Não mais o modo de dizer humilde, tudo é somente subjetivo. Certo? Não mais o modo de dizer humilde, né? Tudo é somente subjetivo. Né? Mas sim, isso é também nossa obra. Fiquemos orgulhosos disso. Né? Então, não mais o modo de dizer humilde, né? Tudo é somente subjetivo. Né? De ficar focado no eu. Né? Tudo é somente algo subjetivo, né? De um sujeito, né? Supostamente fixo, né? Talvez seja isso que ele está se referindo aqui. Né? Isso é muito humilde. Né? Vejam só, né? Há uma humildade muito grande quando a gente se agarra à identidade. Né? Porque a gente não precisa criar. Né? Não precisa afirmar o mundo, né? Para poder criar. Né? É só seguir o script, né? Para você chegar a algum lugar. Né? Então, tudo é somente subjetivo. Então, isso é humilde. Né? Mas sim, aí haveria um orgulhoso aqui, né? Isso, mas um orgulho positivo, né? Isso é também nossa obra. Fiquemos orgulhosos disso, né? Criando sentidos novos, né? Nós nos colocamos ativamente nesse processo do mundo de destruição e de criação, né? Passamos a fazer parte ativa desse processo do mundo de destruição e de criação nesse constante criativo, como ele disse aqui, né? Então, isso é diferente, esse orgulho disso, né? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre isso, que é o orgulho que o nobre tem, né? O nobre é orgulhoso para o Nietzsche, mas isso é positivo, vocês vão entender isso na próxima aula. Isso é diferente do humilde, da humildadezinha, né? O que se agarra ao eu, né? Inventar novos valores, criar novos sentidos é muito para mim. Tem que ser camelo, obedecer, né? É uma humildade nociva, certo? E aí, antes de avançarmos para a gente poder fechar, né? Lá no Fragmentos Póstumos, volume 6, ouçam o que ele diz. Na página 318, é o fragmento 9, entre parênteses, 91. Ouçam o que ele diz. Né? A verdade, com isso, não é algo que existiria e que se precisaria encontrar, descobrir. Mas é algo que é preciso criar. Que interessante isso. Ele vai usar a mesma palavra, verdade, para dar um outro sentido. Né? Isso é criar sentido, né? Para as coisas, né? Para as palavras, no caso dele aqui. Ele ataca o tempo inteiro o quê? A vontade de verdade, certo? Ele diz aqui, né? Não é algo que existiria e que se precisaria encontrar e descobrir, mas é algo que se cria. Mas é algo que é preciso criar, né? E que dá o nome para um processo. Mais ainda, para uma vontade de dominação, que não tem em si nenhum fim. Inserir a verdade como processus infinitum, um determinar ativo, não um conscientizar-se de algo que seria em si fixo e determinado. Né? Então, para o Nietzsche, nesse outro sentido da palavra verdade, é aquilo que intensifica a vida em mim. Isso é verdadeiro. Né? É o meu bem. Isso é verdadeiro. Eu sinto que isso é verdadeiro para mim. Se eu faço isso e me dá mais alto sentimento, isso é verdadeiro para mim. Certo? Muito interessante isso, né? Então, essa verdade interessa, né? Para o Nietzsche, né? Aquela que te dá o mais alto sentimento, né? O que faz a vida se autossuperar. E aí, lá no Assim Falou Zaratustra, ainda sobre isso, lá no capítulo das Ilhas Bem-Aventuradas, na minha edição está na página 83, a que estou mostrando para vocês, né?
lá nas Ilhas Bem-Aventuradas, ouçam só o que ele diz lá. Tudo o que sente sofre comigo e está em cadeias, mas meu querer sempre vem como meu libertador e portador de alegria. Querer liberta, eis a verdadeira doutrina da vontade e da liberdade. Assim Zaratustra a ensina a vós. Não mais querer e não mais estimar e não mais criar. Fique sempre longe de mim esse grande cansaço. Para longe de Deus e dos deuses me atraiu essa vontade, que haveria para criar se houvesse deuses. É aqui que a gente compreende a morte de Deus, né? É pelo eterno retorno. Ele disse, né, relendo, que haveria para criar se houvesse deuses. Como não há deuses, como não há o sentido teleológico, o que restou? A criação de sentido. O querer inteiro. O que eu faço com paixão, certo? E isso é verdade. Como vimos no outro fragmento, né? Olha a importância disso, né? Aí, vamos fechar agora com uma citação lá do livro Etiom. Minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati. Nada querer diferente, seja para trás, seja para frente, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo. Todo idealismo é mendacidade ante o necessário, mas amá-lo. Então, minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati, né? Amor ao fato, amor ao acontecimento. Nada querer diferente, seja para trás, seja para frente, seja em toda a eternidade. Aí, alguém pode dizer o seguinte, então aqui seria o eterno retorno das mesmas combinações, tal como aquela hipótese que vimos, que ele usou para poder refutar o mecanicismo? Não. Nada querer diferente, seja para trás, seja para a frente, seja em toda a eternidade, que é o quê? Nada querer que seja diferente disso, que é a tensão entre as forças, que produz os acontecimentos do mundo e da nossa existência. Nada querer diferente disso, né? Seja para trás, seja aquilo que já aconteceu, né? Que é resultado das relações entre as forças, seja o que ainda vou viver, né? Seja para toda a eternidade, porque no mundo todo é isso, né? Acontecimentos dessas relações entre as forças, né? Nada querer diferente disso. Isso é dizer sim ao mundo, né? Não apenas suportar o necessário. O necessário é isso, né? É a necessidade, né? Da produção dos acontecimentos, né? Das relações entre as forças. Não apenas suportar o necessário, mas menos ainda ocultá-lo, né? Querer ocultar essa necessidade das relações, né? Entre as forças, né? Ou dos acontecimentos, né? Todo idealismo é mendacidade ante o necessário, né? Então eu vou lá para o ideal, né? Para poder ocultar, né? O necessário do mundo, né? Mas amá-lo, amar o necessário. Amar a necessidade dos acontecimentos do mundo e da minha existência. Não ocultar, né? Me agarrando a um ideal, a um mundo verdadeiro, mas amá-lo, né? Para a humanidade poder superar o niilismo, ela vai ter que se aliar à vida. Vai ter que afirmar a vida. É o que Zaratustra fez lá no livro, certo? Encontrou a vida, que é uma mulher, né, lá no livro, né? A vida é simbolizada por uma mulher, né? E o Zaratustra encontra a vida, abraça a vida e chora de alegria por estar unido à vida. Certo? Uma passagem belíssima, né? Lá do Assim Falou Zaratustra, né? Está lá no capítulo do Outro Canto de Dança, né? Ouçam só, já que eu
falei sobre isso, né? Vale a pena só um trechinho desse capítulo, muito bonito, né? É no final desse capítulo o outro canto de dança, né? E nós nos olhamos, contemplamos o prado verde, sobre o qual andava então a noite fresca, e choramos juntos. Mas naquele tempo a vida me era mais cara do que toda a minha sabedoria. Aqui é Zaratustra, ao passar pelo eterno retorno, afirmar o eterno retorno cosmológico, certo? Encontrou a vida. Certo? Isso aqui é uma obra-prima, né, da humanidade. Né? Ele, sem modéstia alguma, né, falou que deu à humanidade o seu mais belo presente, que é o assim falou Zaratustra. Né? Sem modéstia alguma, ele disse isso. Certo? Então, não há futuro para a humanidade, né, para o Nietzsche, se não houver isso. Afirmar o mundo na sua potência absoluta, certo? Agora, independentemente disso, o mundo segue perfeito. Né? O mundo não depende da nossa afirmação, né? Para continuar a ser afirmativo e perfeito. Né? O mundo é pleno, né? Mas nós dependemos do mundo.